Boa tarde a todos. Reunião extraordinária do dia 7 de novembro de 2023. Solicito o secretário Luiz Ricardo que faça a chamada nominal dos vereadores, conforme prevê o artigo 116, inciso 1º do Regimento Interno. Boa tarde. Enivaldo Pereira da Silva. Igor Jordano Ribeiro Silva. Presente. João Vaz de Oliveira. Presente. Júlio César Moraes Gontijo. Presente. Laura Luiza Melo Vacaro. Presente. Luiz Ricardo de Oliveira Dias, presente. Mayra Betânia Braz de Queiroz. Presente. Múcio Moreira. Presente. Rodrigo Alves dos Santos. Presente. Rubens Donizete Araújo. Presente. Valdinei Cunha Mendes. Presente. Fiquemos de pé para ouvirmos a leitura de um versículo bíblico e a oração do Pai Nosso ofertados pela vereadora Laura. Salmo 72. Ó, como Deus é bom para os corações retos, e o Senhor para com aqueles que têm o coração puro. Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Caso algum vereador queira fazer outra oração, o espaço está livre. Havendo quórum, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Carmo do Paranaíba, declaro abertos os trabalhos às 13h20. Primeira parte do expediente, leitura e aprovação ou rejeição das atas das reuniões anteriores. Informo que as atas serão apreciadas posteriormente. Tribuna livre não há, leitura de correspondências não há. Assim passaremos para a segunda parte da ordem do dia. Na segunda parte, discussão e votação das matérias legislativas. Solicito o secretário que faça a chamada nominal para a ordem do dia. Enivaldo Pereira da Silva. Igor Jordano Ribeiro Silva. Presente. João Vaz de Oliveira. Júlio César Moraes Gontijo. Presente. Laura Luiza Oliveira Melo Vacaro. Presente. Luiz Ricardo de Oliveira Dias, presente. Mayra Betânia Braz de Queiroz. Presente. Múcio Moreira. Presente. Rodrigo Alves dos Santos. Presente. Rubens Donizete Araújo. Presente. Valdinei Cunha Mendes. Presente. Solicito o secretário que faça a leitura da ordem do dia. Projeto de leis. Projeto de lei número 130 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a regulamentação da assistência financeira complementar repassada pela União Federal, visando dar cumprimento ao dispositivo na Lei Federal 14.434, de 4 de agosto de 2022, para apreciação em primeiro e segundo turno e redação final. Somente, presidente. Consulto o plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei 130 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 130 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a regulamentação da assistência financeira complementar repassada pela União Federal, visando dar cumprimento ao disposto na Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em primeiro turno. Favorável. 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 O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação
limitar-se-ão aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloco o projeto de lei número 130 de 2023 em primeira discussão. Presidente, Vereador Luiz Ricardo. eu acho que todo mundo aqui quer fazer da melhor forma possível que venha atender, né, esse direito concebido pelo governo federal aos enfermeiros, técnicos e afins da categoria. E, se fosse possível, eu gostaria de pedir ao presidente que autorizasse o advogado do sindicato, que chegou aqui na Câmara, para que ele colocasse os pontos de vistas dele relativo a esse projeto, uma vez, né, que o sindicato que defende essa categoria. E, em entendimento meu e doutor Guilherme, há algumas contradições no projeto que precisam ser revistas. E acho que, de comum acordo com todos aqui, a gente deveria ver a forma de melhorar esse projeto, mesmo que não seja através do projeto substitutivo que eu apresentei na casa. Ok, Luiz Ricardo. Eu vou consultar o plenário para ver se os vereadores têm o interesse de ouvir o doutor Idelbrando. Eudbrando. Desculpa, doutor, quando eu faço essas confusões aqui, mas eu sei o nome do senhor. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Então, eu consulto o plenário para ver se o plenário concorda e a gente abrir a palavra para o doutor Eudbrando para ele fazer as considerações dele. Quem estiver de acordo com o doutor Eudbrando fazer as considerações, permaneça como está. Quem for contra, levante-se. Então, concedida a palavra ao doutor para suas considerações. Boa tarde a todos. É um prazer estar nessa casa para poder falar sobre o projeto 130. Eu entendo que o projeto 130 ele é um pouco tardio, mas o sindicato entende que tem que ser aprovado, porque existe uma enorme inconstitucionalidade, uma enorme ilegalidade dentro do município, por conta de que, quando saiu a sentença do Supremo Tribunal Federal mandando pagar o piso salarial, a prefeitura cumpriu de imediato e mandou pagar o piso da enfermagem. Até aí, extremamente louvável. Foi uma das primeiras prefeituras que foi lá e fez o pagamento do piso. O problema todo é que, na hora que saiu a decisão final da liminar, falando que o piso deveria, aí uma interpretação da Confederação Nacional de Municípios, deveria ser complementar, e que esse piso teria que ser proporcional às 44 horas, aí que você gerou um impasse. Porque a prefeitura já tinha dado o entendimento de que o repasse era obrigatório e que tinha que pagar o piso salarial como vencimento e não como complemento salarial. Então, quando você pega um auxiliar de enfermagem aqui do município de Carmo do Paranaíba, que onde nós juntamos na ação judicial que nós já entramos, a prefeitura foi lá e pagou no mês 7 R$ 3.665,81, o vencimento básico, mais as progressões, porque as progressões são em cima do vencimento básico. Até o mês 7, do mês de maio até o mês 7, ela pagou R$ 3.665,81. Quando chegou no mês de agosto de 2023, quando saiu a decisão do Supremo, ela reduziu esse valor para R$ 2.332,79. Só que existe um princípio constitucional da irredutibilidade salarial. O salário base, que é o vencimento, ele não pode ser reduzido. Você pode reduzir a remuneração. Então, você recebe vencimento, quinquênio, gratificação, o prefeito vai lá e corta uma gratificação. Juridicamente é legal. Mas o vencimento é para impedir que a administração pública
faça perseguição política. Então, por exemplo, eu vou lá, contrato, faço um concurso para um gari, para um advogado, para quem quer que seja, põe que o vencimento básico da categoria do salário é R$5.000, passa 3, 4 meses, eu reduzo para 4.000, para 3.000. Isso é proibido pela Constituição Federal. E o detalhe todo é que o prefeito fez o aumento do vencimento básico da categoria sem enviar projeto de lei para essa casa. Não pelo repasse do governo federal, porque isso eu entendo que juridicamente a prefeitura é obrigada a repassar, mas pela dotação orçamentária. Porque quem administra a cidade é o executivo e o legislativo. Não é o executivo. Eu gosto de brincar, para ficar mais simples a linha de raciocínio, que o presidente de uma entidade, seja sindicato, associação, é o prefeito. E a Câmara é o tesoureiro dessa entidade. Quem determina onde vai gastar o dinheiro é o prefeito. Mas quem assina o cheque junto com o prefeito é o tesoureiro da entidade. Quem assina esse cheque é os vereadores. Ah, mas tem que pagar o salário dos servidores? Sim. Está lá. Como você tem muitos aqui, presidente de associação, presidente de sindicato, sabe que tem que pagar o servidor. O tesoureiro não pode se recusar a assinar o cheque de pagar o trabalhador que foi contratado para trabalhar ali na empresa, ou no sindicato, ou na associação. Mas precisa que o tesoureiro assine o cheque. Do mesmo jeito que precisaria que a Câmara autorizasse o pagamento desse vencimento. Então, no momento em que a prefeitura manda esse projeto de lei para a Câmara, de certa maneira, coloca uma faca no pescoço de vocês. De forma tardia, algo que ela já fez, sem consultar o legislativo. Por isso a importância de consultar o legislativo antes, porque o legislativo poderia ter sido o primeiro a virar e falar, opa, espera a decisão da Constituição, do Supremo, para ver se é pagar sobre o piso ou não. Ela simplesmente e nesse caso é bom para os servidores, mas eu estou aqui do ponto de vista legal, juridicamente legal, ela foi lá e fez o pagamento, sem consultar essa casa, e agora ela está tendo que remendar um erro. Então, eu entendo que esse projeto de lei, ele é simplesmente para dotação orçamentária. Porque, do ponto de vista de vencimento, inclusive nós já entramos com essa ação, vou até falar o número aqui para ficar gravado, que o sindicato já entrou com essa ação na data de 28 de setembro de 2023, só para vocês terem uma ideia, nós estamos no mês de novembro para ser votado, essa ação já foi dada a entrada em 28 de setembro, ação 500-3337-28-2023, 813-0143. E é até uma ação complicada, porque eu estou pedindo a ilegalidade de uma lei que não existe. Eu estou virando para o juiz, ô juiz, o prefeito reduziu o vencimento do servidor aqui, isso é ilegal, mas cadê a lei que autorizou o pagamento do vencimento? E cadê a lei que autorizou, que nem poderia existir, porque seria ilegal, a redução do vencimento? Essa primeira parte do projeto reduz, na prática, o vencimento do servidor. Porque está mandando pagar como complemento salarial aquilo que ele já paga como vencimento. Então, o valor vai voltar ao valor de origem que era antes, eles vão lançar essa diferença como complemento salarial e ainda vão colocar proporcional a 44 horas, que eles estavam pagando sobre 40. E a dotação orçamentária, essa não tem erro, que o governo federal repassou. Só que essa segunda parte, lógico, eu entendo que tem que ser aprovado, porque tem que ter a dotação orçamentária, até para os servidores é ruim, mas vou ser sincero com vocês, do ponto de vista técnico, tanto aprovar quanto não aprovar a lei, do ponto de vista do sindicato, não faz diferença, porque a gente já entrou com ação judicial. E o juiz que vai determinar. Do ponto de vista de análise de
dos vereadores que estão aprovando um projeto de lei que vai reduzir o vencimento básico e a prefeitura está alegando que se não aprovar esse projeto de lei não vai poder pagar, algo que ela já vem pagando, é que põe uma faca nos seus pescoços. Porque, de certa maneira, manda vocês assumirem uma ilegalidade. E se vocês não assumirem essa ilegalidade, o servidor fica sem receber o salário. Que já está recebendo. Desde mês de maio de 2023. Isso, sem lei. Depois ele reduziu. E agora ele quer reduzir, sem lei também. E agora, aí ficou agosto, setembro, outubro, novembro. Está recebendo um valor reduzido, sem Sim, lei. de 3 mil, só pegando um de auxiliar de enfermagem aqui, está inclusive na ação. Eu só não vou falar o nome por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Só para complemento, Mayra, o Executivo pagou maio, junho e julho o incentivo. Aí, como não tinha legalidade, ele cortou no mês de maio. E não vem pagando desde maio. Não, né? Nem cortou totalmente. Ele cortou desproporcional. Ele reduziu o valor do vencimento. E nesse caso dessa ação aqui, não é que vai reduzir ainda mais. Vai tirar o valor que estava sendo pago e vai jogar como complemento salarial. No final das contas, o salário de dinheiro vai cair no mesmo valor na conta do servidor. O detalhe todo é o seguinte, esse complemento salarial, eu não vi aí na lei, vai incidir para a Previdência Municipal? Entendeu? Vai contar ou não para a aposentadoria desse servidor? Entendeu? Então, tem várias questões legais aí que não foram respondidas, porque a Confederação Nacional de Municípios simplesmente mandou o projeto de lei, as prefeituras foram tacando, entendeu? Mas é o seguinte, a grande alegação é o seguinte, mas se o governo federal não repassar, se o governo federal não repassar, não repassa o piso dos agentes comunitários de saúde, o governo federal não repassa o Fundo Municipal de Saúde, o Fundo de Participação dos Municípios, entendeu? O governo federal é que repassa tudo. Se deixar de repassar, todas as cidades no Brasil param de viver. Então, a alegação de que, mas o projeto de lei é para garantir que o governo federal, se amanhã deixar de repassar, o município tem a garantia de não pagar. Ele vai entrar com a ação na justiça e vai falar o seguinte, olha, eu não estou pagando porque o governo federal não está repassando. Do mesmo tempo, mesmo que Pimentel, quando deixou de passar o FPM, os municípios deixaram de pagar e nenhum prefeito foi condenado porque o governo estadual deixou de repassar o valor. Está lá. Então, de um ponto de vista técnico, a alegação de que, o governo federal vai deixar de repassar é um pouco balela porque está na Constituição Federal. O piso da enfermagem foi colocado na Constituição Federal. O segundo é que já é pago. Entendeu? Então, essa que é a questão que o sindicato coloca aqui, que já tomou as medidas judiciais cabíveis. Não minto, que o juiz saiu uma decisão que chega até a ser complicada para me poder responder. Que saiu ontem, na verdade, que o juiz falou assim, intime-se a parte autora para esclarecer qual é o ato administrativo impugnado. Porque eu não tenho o ato administrativo que autorizou. E se vocês mandarem um simples ofício para a prefeitura perguntando se já pagava o vencimento e se reduziu o vencimento, ela vai responder que fez isso. E aonde que está o ato que autorizou esse pagamento vindo da Câmara Municipal? Era isso que eu queria colocar, me põe à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigado, doutor. Muito Presidente. importante. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Vaz. eu gostaria só de fazer uma pergunta ao doutor Edibeno. Doutor, aqui no artigo 4º, compete à União custear, nos termos da emenda constitucional 127, de 22 de dezembro de 2022, os valores a título de assistência financeira complementar para atingimento do piso salarial. Essa emenda, o município tem a obrigação de cumprir ela? Aí que está o detalhe. Aí nós vamos ter uma questão de interpretação que, com todo respeito, eu entendo que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi falha em determinar. Qual que é a questão que tem aí? O Congresso Nacional, quando aprovou esse projeto de lei, vocês lembram que estava em ano eleitoral, foi no governo Bolsonaro.
Não estou entrando aqui em política, só estou querendo rememorar. O que acontece? Lá foi aprovado o piso da enfermagem, só que a lei não foi promulgada porque eles esperaram passar uma emenda constitucional para não ter perigo do Supremo dizer que o piso da enfermagem seria inconstitucional. Aí foram lá e fizeram a emenda constitucional e aprovaram. Quando você lê a emenda constitucional e a lei da enfermagem, fala que o piso da enfermagem será proporcional à carga horária já estabelecida, por isso que não tem a questão das 40 horas ou 44 horas, porque se fala que é proporcional à já estabelecida, se a pessoa trabalhava 20, recebia o piso, se trabalhasse 40, recebia o piso. E a emenda constitucional e a lei federal fala em piso salarial. Quando fala em piso salarial, por que o legislador não colocou, e colocou para o governo federal, assistência financeira complementar? Porque os servidores não são concursados pelo governo federal. Eles são concursados pelo município. Então, o governo federal não tem como pagar o vencimento do servidor. O governo federal tem como complementar o vencimento do servidor, mas não tem como pagar porque eles não são funcionários direto da União. Então, ele passa do mesmo jeito que passa, por exemplo, o pessoal dos agentes comunitários de saúde e agente de combate à pandemia. Só que eu acho que os municípios caíram no conto da carochinha do governo federal, isso independente de política, inclusive com um parecer da Advocacia Geral da União, que deu uma interpretação que não está descrita na decisão do Supremo Tribunal Federal, que prejudica, inclusive, os próprios municípios. Por quê? Porque na hora que o governo federal estabelece que é para pagar como complemento salarial, ele colocou lá, o piso só para a análise de cálculo ficar mais fácil, é R$2.000. O governo municipal paga 1.000. Aí, ano que vem, aí o governo federal complementa com 1.000, porque esse que era o valor do complemento. Quando chega no ano que vem, o governo federal, o governo municipal tem que fazer a revisão geral anual e passa o valor do salário do auxiliar de enfermagem para 1.200. O governo federal, em vez de continuar completando com os 1.000, vai passar 800. Até chegar uma hora que não vai existir assistência financeira complementar. Que o governo municipal vai pagar todo o piso da enfermagem. Entendeu? Essa interpretação, inclusive, que a Advocacia Geral da União tem, e que a Confederação Nacional de Municípios adotou, eu entendo que é prejudicial até para o próprio município. Porque o município deveria entender, deveria cobrar, que o valor repassado todos os anos deveria ser acrescentado com o índice da inflação. Porque automaticamente, como que vai acontecer quando o governo municipal tiver que dar o reajuste da revisão geral anual, que é obrigado para todos os servidores, o governo federal não vai aumentar o valor do complemento salarial e vai chegar uma hora que o próprio governo municipal vai pagar o piso sozinho. Entendeu? Então, é aquela questão, assim, de muito a curtíssimo prazo e não ver a administração pública municipal a médio e longo prazo e ver que isso vai prejudicar os municípios. Do mesmo jeito que fizeram isso várias vezes, passaram a saúde para os governos municipais e não deram um valor extra ali naquele mês e não repassaram o restante. Aí hoje você tem a Confederação Nacional de Secretários Municipais de Saúde falando que ficam com 33% do que é repassado para a área da saúde, acho que 30% ou 33%, sendo que eles gastam 60%. Por isso que a questão financeira no Brasil fica pior. Porque cada vez mais o governo federal passa as responsabilidades que era estadual e federal para os municípios, não vincula o pagamento de forma direta aos municípios e acaba que os municípios toda hora têm que ficar batendo pinico na prova do governo federal por conta de quê? Porque ele recebe o trabalho, mas não tem a garantia de continuar recebendo aquele valor para o resto da vida. Entendeu? Então, eu falo isso e defendo, porque vai chegar uma hora que o sindicato vai bater pedindo direito para o município e o município vai falar que não tem mais dinheiro. Porque 60% dos servidores públicos municipais no Brasil, 60% dos servidores públicos do Brasil, juntando Marinha, Aeronáutico, Exército, tudo,
todos os servidores do Brasil, são 12 milhões e pouquinhos. 6 milhões e meio são servidores públicos municipais. Mais de 60% da máquina pública brasileira é servidor público municipal. Então, o que acontece? Os municípios ficam com 60% da arrecadação? Não, mas eles ficam com 60% do trabalho. Vocês, porque quando eu falo município, eu não estou me falando ao executivo. A administração do município é feita pelo legislativo e pelo executivo. Quem administra o município é o legislativo e o executivo. A prefeitura, quem administra é o prefeito. A Câmara, quem administra é a Câmara. Mas o município de Carmo de Paranaíba é uma atividade em conjunto entre Câmara e Prefeitura. E o problema todo é esse, é que cada dia o governo federal vai fazendo artimanhas para retirar dinheiro do município e quem paga essa conta são vocês que estão aqui na frente. Por quê? Eu brinco que eu gosto muito da palavra vereador, porque eu falo que vereador é o único que vê a dor da população. Porque a população não vai bater na porta de um deputado estadual. A população não vai bater na porta de um deputado federal, de um senador, do presidente. Quem que ela bate na porta? É do vereador. É o vereador que está ali com a população direta. Aí, de vez em quando, fica criticando, mas o vereador está pedindo para asfaltar uma rua, para fazer... Mas ué, as coisas cotidianas. Quem lida todo dia com a dor da população é o vereador. E cada dia menos recursos chega para o município que é administrado por essas duas casas. Então, esse que é minha crítica. Não é uma crítica só ao município em si, mas principalmente ao governo federal. Doutor Breno. Obrigado, doutor. Vereadora Mayra. Doutor Breno, eu gostaria de fazer uma pergunta para ver se eu estou entendendo direitinho. Então, houve uma ação que ela é ilegal por parte do Executivo, que reduziu o piso salarial, que está pagando esse piso sem uma autorização, uma lei da Câmara, certo? E agora manda esse projeto para cá para legalizar um ato que já está sendo inconstitucional, né? E, independente do que a gente faça aqui, reprovar ou aprovar esse projeto, ou tirar de pauta, não vai impactar em nada financeiramente falando na folha do servidor, até mesmo porque vocês, enquanto sindicato, já tomaram as devidas providências para garantir, né, aquele piso que vocês teriam anteriormente a essa redução. Seria isso? Sim, esse é o ponto, mas eu não posso deixar de colocar que, aí, gente, é uma questão minha de ética profissional, entendeu? De colocar que vocês ficaram com uma faca no pescoço, porque vocês vão aprovar de qualquer maneira uma parte do projeto de lei, e não tem como vocês provarem metade ou não, uma parte desse projeto de lei já está inconstitucional. E qual que seria a sua sugestão? Melhorar esse projeto de lei ou retirar ele, esperar essa contrapartida do judiciário em cima do que vocês já entraram para garantir um teto maior? O que seria a sua sugestão para nós? Bom, a minha sugestão é um projeto de lei que eu mandei aqui, que manda pagar o mesmo valor, só que em vez de como complemento salarial, mas como piso salarial, como manda a lei federal. Em vez de colocar dentro da lei municipal que vai pagar o complemento salarial, vai pagar o piso salarial. Então, você mudaria que a assistência fica autorizado o município a conceder o pagamento do vencimento de valores aos profissionais da enfermagem vinculados à administração municipal, e não complementação. Até porque, o que eu pergunto é o seguinte, aonde que está na emenda constitucional e na lei federal a palavra complemento? Tanto a Constituição Federal que autorizou, fala em vencimento. Fala que a União vai complementar. Aí volta a dizer, porque a União não ela não tem a contratação direta dos servidores. Entendeu? Senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Júlio. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem, doutor Breno, Valquírio do Sindicato, doutor Guilherme, eu até gostaria de fazer desculpa,
Eu gostaria de fazer uma indagação. Eu até gostaria que o doutor Guilherme, que é da nossa assessoria, fizesse um posicionamento, caso ele puder. Em relação ao que o senhor menciona, doutor Breno, a redução dos valores, né? Tem uma decisão do STF e eu não consegui ver a clareza das menções que a Confederação faz, Confederação dos Municípios, mas em relação à redução, o STF aprovou um piso para determinada carga horária. Por exemplo, 44 horas, correto? Se eu não estiver equivocado, a nossa equipe aqui de saúde não faz 44 carga horária, 40 horas e a técnica 30. Ou seja, essa diferença que o senhor chama de redução não seria por isso? Não, porque é o seguinte, quando o Supremo, aí é a minha interpretação, o Supremo não deixou claro isso na decisão, e aí é a mesma coisa, do jeito que a Confederação Nacional de Municípios faz uma interpretação de um lado, eu faço a interpretação do outro. Né? A Confederação Nacional de Municípios e o sindicato são a mesma questão, mesmo lado das moedas. Só o Supremo que tem o direito de decidir isso. Quando ele decidiu qual que é a diferença grande entre a educação e a enfermagem. Quando foi estabelecido o piso da educação e proporcional a 40 horas, o piso da educação foi só para a área pública. A lei federal só veio para a área pública. Quando veio a lei 14.434, o artigo 15b, ele regulamentou, o 15A e o 15b, regulamentou tanto os seletistas quanto os servidores públicos. E qual que é a carga horária estabelecida na Constituição Federal? 44 horas semanais. Se ele coloca na decisão do Supremo 40 horas, os seletistas teriam que pagar 4 horas a mais por conta que estava falando que era proporcional a 40. Então, eu entendo que na hora que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu 44 horas, ele estabeleceu baseado na questão da Constituição Federal, que determina uma carga horária de 44 horas. Mas cada município tem autonomia para estabelecer sua carga horária. No caso, a carga horária máxima dentro do município de Carmo do Paranaíba é 40 horas semanais. Então, eu entendo que quando o Supremo decidiu sobre 44, ele decidiu essas 44 horas para definir o grau máximo que pode de acordo com a Constituição. E cada município que estabelecer a sua carga horária vai ser de acordo com a proporcionalidade da carga horária estabelecida. Se aqui é 40 horas, quem trabalha 30 é proporcional a 40. Quem trabalha 40 recebe o piso de 40. Mas é isso que eu quis dizer. Sim, então, na minha visão, nesse aspecto, não seria redução. Sim, mas aí que está o detalhe. No projeto de lei aqui, está colocando sobre 44. Deixa eu ver aqui. Tipo... Controverso. Não, na verdade eu até minto. Aqui não fala nada. Se é sobre 44, entendeu? Aí é um cheque em branco. Técnica aqui, da questão. Só para colocar mais uma coisa. Está sendo muito importante porque justamente nós da causa como trazendo aqui para esse plenário, para a gente definir as nossas ações e as nossas decisões. A própria portaria que o Executivo artigo 1º. Essa portaria da assistência financeira salarial nacional.
em
com certeza, acredito que a intenção aqui dos melhores, né? Nós vimos aqui tanto a explanação com o apoio também foram cometidas, porque passar o carro adiante dos bois, sem uma lei autorizativa, sem e agora, como o doutor Eugênio deixou bem claro, agora a faca está sendo colocada no nosso pescoço, ou seja, as ilegalidades estão sendo para nós. A não ser que a gente analise e acho que encontrar a melhor saída, porque os enfermeiros, quem está trabalhando, pode prejudicar, mas nós também não podemos sem nos posicionarmos, sem até pegar a boa nessa ação que já está sendo movida, porque o fundamento de que não pode ser reduzido, e provavelmente não pode ser, o município eu acho que entrou ao fazer esse pagamento atropelado sem uma lei, entrou sem voto, né? Isso é grave, então porque eu também entendo a partir do momento que você pagou, constitucional. Então é muito complicado a gente ficar nessa questão aí de tentar validar ilegalidade. Essa informação para vocês, para nós, né? Nós não autorizamos conforme a emenda constitucional. A Lei Municipal número 2.751, dispõe sobre a revisão da administração direta e indireta do Poder Executivo dessa lei fala o seguinte: alcançados por norma federal ou estadual serão contemplados exercidos conforme não sendo contemplado por essa revisão 5,79% e depois então equivocados, mas essa questão do nós autorizamos e foi autorizado a quanto à questão orçamentária, eu vejo que essa questão constitucional, decisão do Supremo, que realmente esse regramento jurídico e vejo que o município realmente está que fosse parte Obrigado, Vaz. Então, é bom você citar essa lei, porque quando o senhor leu aí, fala que os servidores não estavam sendo contemplados com aquela subentende que esses servidores receberiam quando fosse repassado pelo federal, os pisos federais. Só que o que nós estamos vendo aqui é que o município pagou 3 meses com recursos próprios municipais, sem esperar os recursos federais, sem esperar a regulamentação federal. Então, assim,
muito mais grave. Nós autorizamos. E ainda assim, o município precisa sim de autorização nesse caso aqui, quando vem o recurso federal, porque como se já tem lei que regulamenta o que o município fez, então nós não precisamos de prova dessa aqui. Então essa aqui que nós vamos votar, ela tem que em janeiro já está aprovada, já está regulamentada. Então o senhor entendeu que é muito mais profundo que o senhor está falando. Porque se essa lei 2.758 ela autoriza o município a fazer o que ele fez, por que nós vamos ter que provar essa aqui agora? Então continua pagando, continua pagando igual está pagando demais, tá tudo certo. É isso que eu estou querendo esclarecer para quem está te ouvindo. A única coisa que eu não sei, né, não conheço, é a decisão do Supremo, porque de acordo com a lei municipal, a emenda constitucional é de 22 de dezembro de 2022 e a lei municipal é de janeiro de 2023. Meu entendimento é esse, né? Senhor presidente, porque se a lei já autorizava, de acordo com a lei federal, por que nós temos um pagamento reduzido por parte do município também, né? Isso seria o teto da lei federal? Por que houve essa redução, segundo o doutor Breno explicou para a gente? Senhor presidente, não, eu queria só sugerir mesmo, até da Comissão de Saúde, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade nessa hora. O Rodrigo tirou o projeto de pauta, se não tivesse tirado, eu ia tirar, estava esperando o debate, mas pegar mais algumas informações, porque realmente é algo muito complexo. Não dá para você botar da própria caixa e gostaria de saber do sindicato se estaria à disposição da Comissão de Saúde também, que nós precisamos fazer com que esse projeto seja redondinho para beneficiar principalmente a classe, né, de enfermeiros, não tem como a gente Ok, então, visto pelo auxílio agradeço ao doutor Guilherme. Se algum vereador desejar fazer uso da palavra, pelo prazo regimental. Presidente, Vereador só uma sugestão que realmente é complexo. E eu pedi vista do projeto naquela reunião, porque tinha feito um ofício que depois transformamos em requerimento aqui, onde questionava uma série de informações relativas a esse projeto, a esse pagamento desse complemento salarial, e até peço que depois se cópia do requerimento e da resposta da secretaria e passe para todos os vereadores também, porque talvez pode ajudar na ignorância. E, na minha opinião, a forma mais viável de afinar esse projeto seria o executivo, juntamente com o jurídico do legislativo, e com a supervisão, o aval também do sindicato, talvez estudar esse projeto para a gente ter uma nova proposta de projeto onde atenda todos os envolvidos. Somente doutora Kézia, obrigado pela presença, ao Ronan, secretário, obrigado. E a gente vai só para encerrar aqui, agradecer a todos, o projeto foi tirado de pauta, a gente vai só
nada, estará à tarde. Declaro encerrada a sessão extraordinária às 14h10. Obrigado a todos e uma boa tarde.